Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área e continuamos online. Meu povo, vê bem, nas últimas aulas a gente estava falando aí, né, sobre aquele processo contínuo histórico aí do período da Idade Moderna para a gente poder fechar e ir para a Idade Pós-Moderna, que serão os nossos assuntos futuros. E aí, repetindo mais uma vez, a gente já viu aí grandes navegações, formação do Estado absolutista, mercantilismo, reforma protestante, Renascimento. Foram os 5 temas relacionados à Europa. E depois dos temas relacionados à Europa, a gente fez um link aqui com os temas da América, que foi justamente a América pré-colombiana. Todos esses acontecimentos no mesmo período. E aí, o nosso tema de transição foi justamente como essa Europa da Idade Moderna conquistou essa América pré-colombiana. Então a gente viu a conquista, né? Até brinquei no encontro remoto, que é a questão do namoro, né? A história de um, a história de outro, não tem nada de namoro inclusive na situação, porque é uma coisa bem agressiva essa conquista, mas de uma maneira geral foi a história de um, a história de outro, o encontro, né? A conquista mesmo, e agora como ficou, né? Principalmente a América depois desse encontro. E aí a gente começou a falar de América colonial, então a América dominada pelos europeus e agora a manutenção desse processo de conquista. E aí a gente, quando viu lá grandes navegações, a gente viu que existiam algumas potências aí à frente dessa conquista da América. As grandes potências da conquista da América são Espanha, que dominou quase toda a América, e o bizu para você lembrar dos grandes conquistadores, você pode ir pelas línguas dos povos da América. Por exemplo, nosso vizinho Argentina. Qual é a língua que fala na Argentina? Qual é a língua que Messi fala? Messi fala o quê? Messi fala espanhol, né? Os nossos vizinhos aqui na Colômbia, Shakira canta em que língua? Shakira canta em espanhol, você viu aí nas hispanidades da vida, né? Quando a gente fala aí, por exemplo, das músicas ali caribenhas, né? Você vai ver músicas o quê? Em espanhol. Então, grande, né? Músicas mexicanas são músicas espanholas, né? Os próprios mexicanos, né, têm a cultura totalmente voltada à questão espanhola. Então, você perceba que do sul ao norte a gente vai ter vários países falando espanhol, porque a maior potência colonizadora da América foi a Espanha. Então, Espanha você já vai lembrar lá, ou lembra dos países da grande navegação, ou lembra da língua dos povos daqui. Tudo vai dar a mesma coisa, porque são os mesmos países. Aí você quer lembrar mais um pouco, Estados Unidos da América fala o quê? Inglês. O nome de outra grande potência, Inglaterra. Beleza? O Brasil fica na América do Sul. O Brasil fala português. Outra potência, Portugal. E aí você já lembrou mais um. O Canadá, talvez você não lembre, mas de maneira geral, fala-se um pouco do inglês, um pouco do francês também, né? E aí a gente tem a outra grande potência aí também, a França, né? Mas aí a gente tem pertinho aqui, caso você lembre Guiana Francesa, já dá um bizu também para você acabar lembrando. Algumas outras potências também vieram com destaque para Holanda, né? Inclusive o nosso Brasil holandês ficou aqui no Nordeste, mas como essa não vingou tanto, acabou que a gente meio que não lembra muito, mas também faz parte dos nossos estudos. Então, lembrando quais foram os países dominados, vamos falar agora um pouquinho sobre cada pedacinho desse conquistado aí. Então vamos ver a parte que a Espanha conquistou, a parte que Portugal conquistou, a parte que a França conquistou, a parte que a Inglaterra conquistou. Beleza? E um pouquinho também da parte que a Holanda conquistou, porque tem a ver com a nossa história, vocês vão saber mais na frente. Beleza, pessoal? Então pega o seu material, vai para o local adequado, se organiza direitinho e roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu falei para vocês, vamos falar um pouquinho de algumas dessas áreas e você já tinha visto aqui no slide. Hoje a gente vai focar em América Espanhola, beleza? Então tem um slide aqui comigo, deixa eu ver. Bom, vamos lá. Contexto. Como a gente já viu no período de conquista, os dois grandes conquistadores do início de toda essa história foi justamente Hernán Cortés e Francisco Pizarro, respectivamente dominando o Império Azteca e o Império Inca, os dois grandes impérios dominados pelos espanhóis. O objetivo era aquele que a gente também já viu, é só para você lembrar: acumular riqueza, explorar novos territórios e buscar produtos que pudessem ser comercializados. A ideia era realmente explorar as regiões conquistadas. Como eu falei para vocês,
Aqui a gente tem o mapa da América, né? Não é aula de geografia não, mas eu sei que vocês sabem, né, que está aqui o mapa bonitinho que vocês já conhecem. Aqui está o Brasil, né? Aqui no cantinho, enfim, está aqui todo o mapinha. Esse mapa daqui ele mostra justamente o que eu acabei de falar, a questão da conquista da Espanha. Vê bem, tirando essa parte aqui, que é portuguesa, tirando algumas partes aqui, aqui nessa partezinha, que era da Inglaterra, um pedacinho ou outro francês e algumas partes que ainda não tinham sido colonizado, a gente tem basicamente toda a América, minha gente, eu digo, basicamente de ponta a ponta, a América sendo parte da coroa espanhola, sendo dominado pela Espanha. Veja só, é muita coisa. Tirando aqui, um pedacinho aqui e algumas áreas ainda não colonizadas, o resto era da Espanha. Então, muita coisa aí. Então, os espanhóis ocuparam e dominaram uma área que se estende da atual Califórnia até onde hoje a gente encontra aí pedacinho da Argentina, do Chile. Eles precisaram criar mecanismos, né, para administrar um território tão grande, né, tão vasto, né? E esses mecanismos é o que a gente vai falar agora. A gente vai ver como foi um pouco da administração e da organização social desses domínios tão grandiosos que foi os domínios aí da região da coroa espanhola aqui nas colônias americanas. Principais atividades. Vê bem, como eram colônias de exploração, e a gente já vê a diferença de colônia de exploração para colônia de povoamento, como era colônia de exploração, o objetivo inicial foi encontrar áreas para extrair riquezas da região. Então a primeira preocupação das pessoas que chegaram aqui foi a mineração, principalmente dos dois grandes impérios, Inca, onde está o Peru, e Azteca, onde está o México. Porém, depois, com o passar do tempo, né, outros grupos foram mandados para cá com o intuito de produzir na região, para esse produto ser vendido na Europa, principalmente o açúcar, mas também o algodão, o cacau, outros produtos de matéria-prima para produtos industrializados da época. E esses produtos eles eram produzidos nas haciendas. Olha, meu espanhol hoje está legal. Haciendas, eu não sei nem se eu pronunciei certo, mas haciendas nada mais são do que as fazendas, né? As fazendas, né, que produziam esses produtos, óbvio. E a prática mais utilizada nessas fazendas era a prática do plantation. Veja bem, não é PlayStation, é plantation. O que significa plantation? Plantation é uma prática, tá, que envolve as questões de atividades relacionadas à prática agrícola. Nada mais é do que um sistema de prática agrícola em que você tem uma grande propriedade de terra, ou seja, um latifúndio. Você utiliza mão de obra escrava para produzir nesse latifúndio, ou seja, nessa grande propriedade de terra. Lembrando que a grande propriedade de terra é a própria fazenda. Então, pegava-se uma fazenda, uma grande propriedade de terra, utilizando-se mão de obra escrava e plantava-se um único produto, ou seja, monocultura, explicado também na última aula. Por exemplo, podia ser o açúcar. Então, escravos cultivando cana-de-açúcar numa grande propriedade de terra, com o intuito de produzir um produto, no caso o açúcar, que vai ser vendido para fora do país, especificamente para a Espanha, que é a metrópole dessa colônia. Então, essa produção em larga escala de um produto que vai ser vendido para fora e que foi produzido com agricultura monocultureira, foi produzido um único produto, né, monocultura, com a mão de obra escrava, esse conjunto de coisas, esse sistema, que nada mais é que um conjunto de coisas, a gente chama de plantation. Então, plantation é um sistema que engloba plantação de um único produto numa larga faixa de terra, usando mão de obra escrava com o intuito de vender esse produto para fora do país, no caso a metrópole, a Espanha, porque aqui a gente está falando de América Espanhola. Entenderam? Essa era a prática. Nessa dinâmica, uma das formas que foi utilizado a princípio foi a ideia da encomienda e da mita. São duas práticas que é o seguinte: ou consiste numa pessoa que vem para uma região e fica sob a posse de uma terra e administra a produção a partir do uso de mão de obra indígena local dominada, ou mesmo que tem uma área em que as pessoas vêm periodicamente para trabalhar naquela área ali. Então eram duas práticas bem comuns, chamadas de encomienda e de mita. Como é que funcionava a administração dessas colônias, tá? Uma coisa a se dizer é que essas colônias eram tão grandes que Espanha precisou dividir as terras. Eram muitas terras, então precisou dividir.
Essa divisão, inclusive, é a base para o surgimento dos países que a gente tem hoje. Né? Por que a Argentina é desse tamanho, a Colômbia é desse e tal? Porque esses tamanhos têm a ver com a divisão aí do período colonial. Inclusive, um pedaço do Brasil em relação a Portugal também tem a ver com o período colonial. Então, para administrar uma terra tão grande, o rei espanhol mandou dividir essa terra em pedaços. Tá? Esses pedaços eram vice-reinos, né? Ou seja, o reino é Espanha, então no caso aqui um vice-reino, governado por um vice-rei, ou uma capitania. No caso do Brasil era a capitania hereditária, no caso da Espanha era a capitania geral, porque aqui no Brasil as capitanias passariam de pai para filho. Já nas colônias espanholas, quando era capitania, poderia ser passado para qualquer outra pessoa ligada ao rei. Então o vice-rei era escolhido pelo rei e o capitão-geral, digamos assim, também escolhido pelo rei. E poderia ser trocado, inclusive, de períodos em períodos. Para organizar cada um desses ambientes, era dado a princípio, foi dada a ideia da capitulação, das capitulações, que era a permissão para o povoamento e exploração da terra. Então permitia-se que algumas pessoas fossem para a região para povoar e, obviamente, explorar a terra. As pessoas que iam para lá eram chamadas de adelantados, que eram indivíduos responsáveis por ir para a região e garantir ali o domínio do território. Depois disso, quando se dividiu esses territórios ocupados, aí sim surgiram os vice-reinados e as capitanias gerais, administradas normalmente por nobres ligados à Espanha. Bom, a administração ainda contava com o Conselho das Índias, que era quem nomeava os vice-reis e os capitães, e outras autoridades também. Então existia um órgão do governo, do Estado no caso, que administrava os administradores da colônia. Então escolhia os vice-reis, escolhiam o pessoal que ia lá para ser chefe militar, para ser juiz, enfim, cuidava dessas questões administrativas e era chamado de Conselho das Índias, obviamente subordinado ao rei. E tinha a Casa de Contratação, que era o órgão relacionado à questão do comércio. Então um era organizado a questão da administração e o outro era ligado à questão da organização do comércio. Como é que se dava o comércio? Entre as colônias havia uma possibilidade de negociação entre uma e outra, mas todas elas só podiam negociar com a metrópole, né? E a metrópole ela fez uma coisa chamada de porto único, que foi abrir um espaço, assim, um porto específico, da qual só poderia ser negociado coisas da metrópole nele. Então era um porto restrito para comércio com a colônia. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui se foi. Foi. Eita, foi muito. Aqui. Bom, vamos lá. Classes sociais e classes políticas. Em cada cidade, meu povo, existia uma espécie de Câmara Municipal, fora o vice-rei, fora os militares, fora, né, essa administração maior. Em cada região, né, obviamente que uma região maior é formada por regiões menores, então o vice-rei governava a área maior, né, do tamanho do que hoje é um país, por exemplo. Mas aí cada uma dessas áreas tem suas cidades, tem suas regiões específicas, e em cada cidade dessas grandes regiões, a gente tinha uma espécie de Câmara Municipal, né, que seria um órgão responsável pela administração local. Normalmente só quem podia ocupar esses cargos eram os mais ricos, e eles viviam aí discutindo sobre questões da administração local. Então, a elite governava o todo e também a questão local. E as classes sociais que conviviam no cotidiano dessa história toda era o seguinte: a gente tinha os chapetones, que eram brancos, ricos e nascidos na metrópole. Esses normalmente ficavam com os cargos mais importantes da região. A gente tinha aí os crioulos, que eram descendentes de espanhóis, mas que tinham nascido aqui. Esses ficavam com cargos menores, inclusive são eles que vão estar à frente das lutas de independência no futuro. A gente, raramente, né, os crioulos ocupavam cargos maiores. A gente tinha os mestiços, que eram filhos, né, descendentes de espanhóis com indígenas, diante da relação de domínio, e que aí vivia aí, compunha parte aí do povão, digamos assim. E a gente tinha as populações nativas, ou seja, os indígenas, e os escravos, que formavam a maior parte da sociedade, e esses últimos aqui, que eram os escravos, obviamente os mais explorados e maltratados. Esses eram os grupos sociais que você encontrava na época, beleza? Meu povo, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente falou um pouquinho aí de algumas características da América Espanhola, depois a gente vai para a francesa, inglesa e depois o foco maior para o Brasil colônia, falando aí de uma maneira mais específica, tá certo? Então,
Até a próxima!